meditação. Salmo de número 121, do 1º ao 8º versículo, está escrito assim: Cântico de romagem. Elevo os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por todos os atos desse culto. Obrigado porque tivemos a oportunidade de adorar o Teu nome, tivemos a oportunidade de confessar os nossos pecados, tivemos a oportunidade de agradecer por Tuas ricas dádivas, e nesse ato de agradecimento cantamos ao Senhor, e durante os cânticos o Teu Espírito preparava o nosso espírito para ouvirmos a Tua palavra. Chegamos então até o momento da Tua palavra, que acabou de ser aberta, que foi lida nesse local. Eu lhe peço, ó Deus bendito, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga respostas em relação ao ano que passou, respostas em relação ao próximo ano, respostas em relação à nossa própria vida. Instrua-nos, Senhor, por meio desses 8 versículos que foram lidos, e que tanto eu como meus irmãos saiamos daqui revigorados, prontos para tudo aquilo que ainda temos que suportar, e convictos de que o Senhor nos ajudou em todo o trajeto. Me usa mais uma vez, perdoe as minhas falhas, e fale com a sua igreja. É isso que eu lhe peço. E lhe peço orando em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesse interregno entre as exposições do Evangelho de João, entre o final das exposições do Evangelho de João e o seu recomeço. Nesse período, foram trazidas à igreja mensagens de Natal, foram trazidas à igreja mensagens do final do ano, e essa daqui é mais uma mensagem que eu imagino que conecte com o ano que passou e faça referência ao ano que há de vir. E por que eu imagino que esse salmo faça essa conexão? Porque esse salmo faz parte dos cânticos dos degraus. Do salmo de número 120 até o salmo de número 134, nós temos um conjunto de salmos chamado de salmos de romagem, ou salmos de peregrinação. Esses salmos, eles eram entoados em específico durante as romarias que o povo de Deus fazia das diversas cidades de Israel em direção a Jerusalém. A ideia de romaria aqui é a ideia daquele que está indo até o local de adoração, é a ideia do romeiro, é a ideia da romagem, é a ideia do peregrino que abandona o seu lar e caminha em direção ao templo do Senhor. E por que os salmos são chamados de salmos dos degraus? Porque Jerusalém, e em específico o templo do Senhor, era um local mais alto do que todo o território de Israel.
com exceção das montanhas de Golã, que ficam na divisa com a Síria, todo o resto do território de Israel era mais baixo do que o Monte Sião, do que o Monte de Jerusalém, do que o Monte da Adoração. Conta-nos a história que os levitas entoavam esses salmos à medida que eles iam subindo os degraus em direção ao Monte Santo. Então nós temos aqui a ideia da romaria, a ideia da peregrinação, a ideia da subida, e eu ouso dizer que o ano que passou foi um ano de peregrinação para todos nós. O ano de 2024 foi marcado na sua totalidade por desafios e, infelizmente, o ano de 2025 se apresenta com desafios mil. Nós temos desafios políticos, nós temos desafios econômicos, nós temos desafios em relação à nossa saúde, nós temos desafios em relação ao mundo, nós temos desafios dos mais variados. O ano de 2024 foi um ano de peregrinação, o ano de 2025 também será um ano de peregrinação, e nesses 2 anos, o que passou e o que está por vir, no que nós temos de certeza é que foram anos difíceis, foi tempo difícil, e nós temos uma perspectiva de dificuldade para 2025. Esse também é o cenário do Salmo de número 121. O salmista começa fazendo uma pergunta e essa resposta vem de fora. E eu quero mostrar como isso se desenvolve. O salmista olha e pergunta: de onde me virá o socorro? Essa é a pergunta. Quem poderá me socorrer? Qual é a fonte que me socorrerá em meio às dificuldades? E qual é a dificuldade que o salmista se depara? A dificuldade que o salmista se depara são os montes. Versículo de número 121, elevo os meus olhos para os montes. E aqui a gente tem que interpretar essa ideia de elevar os olhos para os montes em pelo menos 4 aspectos distintos. Muito bom. Mas viu, se a caixa fizer barulho mesmo desligada, eu saio correndo daqui ou expulso o demônio dela. Sai! Funcionou. Vai. Bom, isso tudo é bobagem. Vamos voltar para a ideia. Os montes aqui têm pelo menos 4 conotações. A primeira conotação é a própria barreira geográfica. Montanhas significam lugares de desafio. Montanhas significam obstáculos a serem transpostos. Montanhas significam desafios a serem vencidos. Então, quando os salmistas, quando os romeiros, quando os peregrinos se deparavam com as montanhas, eles se perguntavam: como nós iremos transpor a esse desafio? Então as montanhas aqui, os montes aqui, têm um primeiro aspecto geográfico, de desafio geográfico, de montanha mesmo, de monte a ser escalado, de montanha a ser subida. Mas nós temos um segundo desafio. Os cultos aos falsos deuses eram feitos também nas montanhas. Durante toda a história de Israel, a idolatria e a falsa adoração sempre esteve presente.
Nós podemos enxergar isso no período dos juízes, nós enxergamos isso no período da monarquia, nós enxergamos isso no cativeiro do Reino do Norte, nós enxergamos isso no cativeiro do Reino do Sul, e a gente enxerga isso até mesmo na reconstrução do templo. Durante quase 1000 anos, a idolatria esteve presente no povo de Deus. E essa presença do culto a falsos deuses, da idolatria, se dava nos montes. Então aqui, além de significar um desafio geográfico, uma montanha a ser transposta, nós também temos o combate com os falsos deuses ou com os falsos adoradores. Bom, chegamos diante de uma montanha que certamente tem culto a falsos deuses. Quem vai nos ajudar a passar por esse desafio? Talvez a ideia que esteja por trás do Salmo seja o confronto do profeta Elias com os adoradores de Baal, com os falsos profetas, com os profetas do falso deus Baal. Chegamos diante da montanha. Quem vai nos ajudar a transpor esse desafio? Chegamos diante da montanha, que significa local de adoração de falsos deuses. Quem nos ajudará contra esse embate espiritual? Mas em terceiro lugar, as montanhas também significavam local de perigo, local de furto, local de assassinato, local onde ladrões e saqueadores faziam o seu covil. E nós podemos enxergar isso de forma muito clara na parábola do bom samaritano. A saída de Jerusalém para Jericó se dava por meio de uma montanha. E quando aquele homem saía de Jerusalém em direção a Jericó, ele encontra uma pessoa semi-morta na beira do caminho, que tinha sido assaltada, que tinha sido saqueada, que tinha sido agredida. Bom, chegamos diante da montanha. A montanha é um desafio natural, geográfico. A montanha é um local de adoração dos falsos deuses. A montanha é um local onde nós enfrentaremos ladrões, assassinos, saqueadores dos mais diversos. Quem nos socorrerá? Quem poderá nos ajudar? Então nós temos as montanhas aqui como 3 desafios. Mas para a nossa cultura, montanha também é uma metáfora dos mais variados desafios. Nós podemos olhar para esses montes em relação ao desafio financeiro, nós podemos olhar para esses montes em relação ao desafio conjugal, nós podemos olhar para esses montes em relação ao desafio da educação de filhos, nós podemos olhar para esses montes e colocar sobre eles os mais variados aspectos, pois na nossa cultura, montanha significa desafio, montanha significa oposição, montanha significa obstáculo. E aqui nós podemos juntar todo esse cenário. Naquele contexto, era o desafio geográfico, era o desafio dos falsos deuses, era o desafio dos ladrões. Na nossa cultura, as montanhas significam todo tipo de desafio possível e imaginado. Então a pergunta é: quem poderá nos socorrer diante de todos esses desafios? E a resposta é imediata: o meu socorro vem do Senhor. Eles cantavam isso no decorrer da jornada, eles cantavam isso no decorrer da romaria, eles cantavam isso enquanto peregrinavam. E a resposta era em uníssono, a resposta era num coro: o meu socorro vem do Senhor. Diante dos desafios da vida, diante das montanhas que se apresentam, diante dos obstáculos que se avolumam, quem poderá nos ajudar? O nosso ajudador é o Senhor, e o nosso socorro vem do Criador dos céus e da terra. Perceba que o socorro não vem de qualquer Senhor, o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E isso para nós é importantíssimo, porque diante dos desafios da vida,
nós recorremos a senhores dos mais variados. Nós recorremos aos senhores juízes, nós recorremos aos senhores banqueiros, nós recorremos aos senhores políticos, nós recorremos aos senhores médicos, nós recorremos a diversos senhores. Mas o texto diz de forma clara e categórica: o socorro dos crentes que enfrentam desafios, que enfrentam obstáculos, que enfrentam montanhas intransponíveis, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diante dos desafios desse ano, quem te socorreu? Diante das dificuldades experimentadas nesse 2024, quem foi o seu socorro? Se porventura o seu socorro foi outro, não o Senhor, ainda há tempo de se arrepender. Mas se você for muito sincero, você verá que por trás de todos aqueles que lhe ajudaram, estava a mão do Senhor. Você verá que atrás do juiz, você verá que atrás do médico, você verá que atrás do negócio fechado, você verá que atrás de cada um dos desafios estava a mão do Senhor. Quando nós olhamos o livro do profeta Oséias, tem um ponto que é de extrema importância e que muitas vezes passa debaixo dos nossos olhos desapercebidamente. Oséias é um profeta que casa com uma prostituta para denunciar a relação de Israel com Deus. Israel estava se prostituindo com falsos deuses, e Oséias vai encarnar isso na própria vida. Ele vai casar com uma mulher adúltera, e vai dizer: esse meu relacionamento é a expressão material do relacionamento de vocês com Deus. E em algum momento do livro, Deus condena a Israel por sua prostituição, e Deus vai dizer algo mais ou menos assim: você atribuiu aos seus senhores o vinho, você atribuiu aos seus senhores a cevada, você atribuiu aos seus senhores o trigo, você atribuiu aos seus senhores o linho, o ouro, a prata, a fertilidade e todas as riquezas que você adquiriu. Mal sabia você que por trás de cada um desses feitos estava a minha mão, assim diz o Senhor dos Exércitos. E essa é uma grande realidade. Mesmo que Deus tenha utilizado pessoas para te abençoar nesse 2024, para te ajudar a transpor montanhas, era a mão dele que estava por trás de cada um dos feitos. É a mão do Senhor que estava por trás, foi a mão do Senhor que estava por trás de cada um dos socorros e das ajudas recebidas em 2024. E isso já nos aponta para uma realidade de 2025. Nós, na nossa peregrinação, em direção a Jerusalém Celestial, em direção ao monte do Senhor, enfrentaremos desafios dos mais variados em 2025. Da onde virá o socorro? O socorro tem que vir do Senhor que fez os céus e a terra. Agora perceba que há uma mudança no sujeito. De onde me virá o socorro, versículo de número 1, no versículo de número 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Você tem uma ideia inicial da pessoa pedindo socorro, e depois do versículo de número 3 até o versículo de número 8, em Deus ajudando essa pessoa. Mas também é importante nós notarmos que a pergunta do versículo de número 1 é em primeira pessoa, e as respostas do versículo de número 3 até o versículo de número 8 são em terceira pessoa. O que isso significa? Que o povo está lembrando aquele que sofre, de onde lhe vem o socorro. E aqui eu quero seguir nesse caminho. Eu quero te lembrar da onde te vem o socorro. Eu quero te explicar por que o socorro vem do Senhor. Eu quero te explicitar por que o Senhor é o seu ajudador, por que foi o Senhor que te ajudou em 24, e por que nós podemos confiar que será o Senhor que há de te ajudar
em 2025. Versículo de número 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Lembre-se sempre da ideia da montanha como desafio geográfico, da ideia da montanha como desafio espiritual, da ideia da montanha como desafio aos saqueadores. A ideia aqui é que enquanto eles sobem, os pés não podem vacilar. O caminho é pedregoso, o caminho tem aclive, tem declive, o caminho tem penhascos, o caminho tem vales, o caminho tem desfiladeiros, e é por isso que o salmista vai colocar essa figura. Ele não permitirá o fracasso derradeiro na peregrinação. Ele é o ajudador da jornada. Ele é aquele que fortalece os nossos pés, os nossos joelhos, os nossos artelhos, não permitindo que nossa base vacile. Eu gosto muito de programas de escalada, eu gosto muito de acompanhar a temporada de subida na montanha do Everest, e toda aquela subida na montanha depende de pés firmes, depende de base forte, depende de pernas que sejam capazes de continuar a jornada. E na figura da escalada do Everest, você tem uma etnia chamada de Sherpa, que são aqueles que caminham junto aos que vão fazer a escalada. Essa é a ideia. Deus é o ajudador da jornada. Deus é aquele que mantém a base forte. Deus é aquele que mantém os pés firmes. Deus é aquele que não permite que os pés vacilem. Durante 2024, alguns de nós enfrentaram desafios que certamente seriam intransponíveis em condições normais. E por motivos dos mais variados, nós passamos. A resposta em coro, a pergunta daquele que sofre: da onde me virá o socorro? O socorro veio do Senhor, pois o Senhor esteve ao seu lado, não permitindo que os teus pés vacilassem. Se em 2024 o Senhor te ajudou a transpor montanhas, saiba que em 2025 Ele fará o mesmo. Mas há uma segunda resposta. O socorro vem do Senhor não somente porque Ele é o ajudador na jornada, mas porque Ele é o vigia da jornada. Olha comigo o versículo de número 3: Não dormitará aquele que te guarda. Versículo de número 4: É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele é o vigia que nos protege em todos os momentos enquanto estamos em peregrinação. O texto é fabuloso. Ele não cochila, é essa a ideia do versículo de número 3. Ele não pestaneja, ele não fraqueja na sua vigilância. O Senhor é aquele que jamais descansa. O Senhor é aquele cujos olhos são chama de fogo. O Senhor é aquele que mantém o seu olhar sobre o seu povo, enquanto o povo está em peregrinação. E se lembre, se a primeira metáfora é a da escalada, a segunda metáfora envolve os ladrões. Por que eles precisariam de vigia? Eles precisariam de vigia porque na caminhada os salteadores estão espalhados aos montes. Precisamos de vigilância constante, e essa vigilância vem do Senhor. Se o guarda de Israel não vigiar o seu povo, é certo que o povo perece. Por que o socorro vem do Senhor? Porque o Senhor é o seu ajudador na jornada. Porque o Senhor é o vigia da jornada. Porque o Senhor é o companheiro da jornada. Olha comigo o versículo de número 5 e versículo de número 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor
é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui nós temos duas metáforas. A primeira, do companheiro da jornada. Ele é a tua sombra à tua direita. Ele é o teu companheiro em todas as ocasiões. Ele está sempre ao teu lado. Ele está sempre no teu encalço. Ele está sempre à tua frente. Ele está sempre à sua retaguarda. É o Senhor quem te guarda. É o Senhor quem te protege. É o Senhor que nos guarda de desafios naturais e de desafios espirituais. Esse foi um ano estranho, e foi um ano que eu me acidentei de carro 2 vezes. Esse foi um ano que eu escapei de um acidente de bater de frente com um caminhão desgovernado que descia uma ladeira sem freio. Esse foi um ano que coisas extraordinárias ocorreram. Esse foi um ano que eu fiquei muito tempo doente. Esse foi um ano em que desafios dos mais variados tomaram a minha vida e me cercaram. E talvez a sua vida tenha sido semelhante à minha. Talvez você tenha sofrido dos desafios mais extraordinários possíveis, como por exemplo ter se acidentado 2 vezes de carro em um só ano. Isso não é muito comum, isso não é muito normal. E a ideia aqui é: o Senhor é quem te guarda dos desafios espirituais. E você se lembra da terceira metáfora? Os montes eram locais de adoração. Os montes eram locais de enfrentamento espiritual. Os montes eram locais onde os falsos deuses eram cultuados, onde sacrifícios a esses falsos deuses eram feitos. O Senhor é quem te livra desses aspectos. É Ele quem te livra dos desafios da escalada. É Ele quem te livra dos desafios dos ladrões. É Ele quem te livra dos desafios espirituais, pois Ele é como a tua sombra, à direita e à esquerda. Ele é o teu protetor, adiante e na retaguarda. Ele é aquele que te guarda. É o que diz o versículo de número 5. Elevo meus olhos diante das dificuldades que se apresentam na minha vida e me pergunto: quem pode me ajudar? De onde me vem o socorro? Ora, o socorro vem sempre do Senhor. É o Senhor quem te ajuda na escalada. É o Senhor que te ajuda contra os ladrões. É o Senhor quem te ajuda na espiritualidade. E Deus não só te ajuda nas coisas sobrenaturais, espirituais, como Ele te ajuda também nas coisas naturais. Olha o versículo de número 6, a segunda metáfora dessa dupla de versículo. De dia não te molestará o sol, nem de noite te molestará a lua. Ele é quem ajuda no calor escaldante do deserto. Ele é quem te ajuda nas baixíssimas temperaturas do alto das montanhas. O Senhor não só nos ajuda contra os perigos espirituais. O Senhor não só nos ajuda contra os perigos feitos por outras pessoas. O Senhor nos ajuda contra os perigos naturais. É Ele quem nos protege do calor, é Ele quem nos aquece do frio, é Ele quem nos deu um teto para morar, é Ele quem mantém o nosso teto sendo um abrigo saudável e seguro, é Ele quem nos protege contra as intempéries da vida. O salmista vai avançar nas 2 últimas figuras de explicação. Por que o seu socorro vem do Senhor? Porque Ele te guarda de todo mal, porque Ele guarda a tua alma. Ele te guarda dos homens, Ele te guarda dos desafios espirituais, Ele te guarda dos desafios naturais. Ele é a tua proteção contra tudo e contra todos diante
dos desafios da peregrinação. Entenda bem o que o salmista quer nos ensinar. O salmista quer nos ensinar que na peregrinação da vida, desafios vão surgir à torto e à direito. Montanhas das mais variadas hão de se apresentar. Quem nos socorrerá? O socorro vem do Senhor, não de qualquer Senhor. O socorro vem do Criador dos céus e da terra. É Ele que não permite que os nossos pés vacilem. É Ele que vigia o nosso sono e a nossa jornada. É Ele que guarda dos desafios espirituais. É Ele que protege a nossa cabeça da chuva e o nosso corpo do frio. É Ele que nos protege do sol escaldante. Ele é quem nos guarda de todo mal, e é Ele que certamente guardará a nossa alma. Se 2024 foi um ano difícil, só não foi pior, pois Deus te guardou de inúmeros maus, dos quais nem eu nem você somos capazes de saber. Ele guardou a nossa alma, Ele guardou a nossa vida, Ele guardou o nosso corpo. Foi Ele que nos guardou de coisas piores do que as coisas piores que aconteceram. Se estamos de pé no final de 2024, foi porque o Senhor guardou a nossa alma. Versículo de número 7, o Senhor não só te guarda, Ele também te guardará. O Senhor não só te guardou, Ele também te guardará. O Senhor não só fez, Ele também o fará. E aqui nós temos a esperança de que 2025 não será diferente. É bem verdade que desafios dos mais variados surgirão, novas montanhas se apresentarão, desafios diversos poderão surgir na nossa caminhada, mas é também certo, ou melhor, é até mais certo, que o Senhor nos guardará de todos eles, que o Senhor guardará a nossa vida, que em meio à nossa peregrinação, em meio às nossas jornadas, em meio à nossa romaria, em meio à nossa caminhada, é certo que o Senhor nos guardará. É certo que Ele guardará o nosso corpo, guardará a nossa alma, guardará a nossa vida. No versículo de número 7, a ênfase é não só Ele te guardará para subir a montanha, não só Ele te guardará dos ladrões, não só Ele te guardará dos desafios espirituais, não só Ele te guardará do próprio ambiente hostil, mas Ele livrará a vossa alma da morte. Ele guardará a tua alma para sempre. Ele guardará a tua alma até ao último dia. Como é que termina o Salmo? O Salmo termina dizendo que o Senhor não só nos guardará hoje, nos guardou hoje e nos guardará amanhã, como Ele o fez desde o início e para todo sempre. Olha comigo o versículo de número 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para todo sempre. Foi Ele que nos guardou no início da jornada. O Senhor não só te guardou em 2024, o Senhor tem te guardado desde o dia do seu nascimento, desde o dia do início da sua peregrinação, desde o início dos seus desafios. E se você olhar no retrovisor da vida, certamente verá desafios dos mais variados. Desafios na sua infância, desafios na sua juventude, na sua adolescência, desafios no início do seu casamento, no início da sua carreira espiritual, desafios no surgimento dos filhos, desafio no crescimento dos filhos, desafio em todos os momentos. O salmista deixa claro que o Senhor não só nos guarda diante das montanhas que hão de surgir, o Senhor tem nos guardado desde o primeiro dia. O Senhor tem nos guardado desde o início da jornada. O Senhor tem nos guardado desde o ventre de nossa mãe. Ele tem nos guardado desde os primeiros passos da nossa existência. E Ele tem feito isso de maneira obstinada e de maneira fiel.
Eu não posso somente confiar no Senhor diante dos desafios. Eu tenho que enxergar que o Senhor tem sido o meu ajudador, o seu ajudador, o nosso ajudador, desde o primeiro dia da jornada. O Senhor guardará a tua saída. Aqui o contexto histórico é o primeiro passo em direção em direção a Jerusalém. É o primeiro passo da peregrinação. Pessoas saíam de Nazaré, pessoas saíam de Belém, pessoas saíam de Cafarnaum, pessoas saíam dos diversos lugares de Israel em direção a Jerusalém. E dando o primeiro passo, o salmista deixa claro que o Senhor guardou desde o início da jornada. Mas Ele não só nos guarda até o início da jornada, Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa chegada, Ele guarda o nosso destino, Ele nos guarda até o final da jornada. E se você não morreu em 2024, foi porque o Senhor te guardou. E se em 2025 você continuar vivo, é porque a sua jornada ainda não terminou. E durante toda essa jornada, tem absoluta certeza que é o Senhor que te guarda. O Senhor não só te guardou no início, o Senhor não só te guarda no dia que se chama hoje, mas o Senhor te guardará até o seu destino final. Ele nos guardará até chegarmos nas mansões celestiais. Ele nos guardará até chegarmos no fim da vida. Ele nos guardará até chegarmos no final da jornada. O salmista termina dizendo que Deus fez isso ontem, fez isso hoje e o fará eternamente. Ele é quem te guarda na tua saída, na tua entrada, desde agora e para todo sempre. Pois bem, o que o texto tem a ver conosco? Bom, eu já fiz inúmeras citações em relação ao que o texto tem a ver conosco, mas eu gostaria de 3 aplicações finais para a gente encerrar o nosso sermão nesse penúltimo culto do ano. Para onde eu e você devemos olhar? Devemos olhar para as montanhas que se aproximam? Devemos olhar para os desafios? Ou devemos olhar para um local além? Eu disse a vocês que as montanhas representavam 3 metáforas. E eu comecei dizendo que as montanhas eram o desafio geográfico. Eu disse a vocês que a montanha era o desafio espiritual. Eu disse a vocês que a montanha era o desafio dos saqueadores. Mas eu omiti uma informação de extrema importância. A montanha aqui também estava se relacionando ao Monte Sião, ao monte da adoração, ao templo de Jerusalém. Quando eu olho para o templo, eu tenho absoluta certeza que o meu socorro vem do Senhor. E quando os desafios se aproximam, quando os desafios se apresentam, para onde devemos olhar? Qual é o local que o nosso olhar deve se repousar? E aqui, meu irmão, eu não estou querendo ser coaching, eu não estou querendo te dar insights de prosperidade. Eu estou querendo trazer você para a Escritura. Não adianta olharmos para os desafios, devemos olhar para aquilo que os desafios apontam, para quem os desafios apontam, para o que o desafio aponta. Não devo olhar para os meus problemas, não devo olhar para as minhas montanhas, devo olhar para a Sião celestial, para a última montanha, para a montanha da minha salvação, para a montanha do meu repouso, para a montanha da minha segurança, para a montanha do meu refúgio. Em outras palavras, eu devo olhar para o Senhor. Elevo meus olhos para os montes, mas não encontro solução nos montes. Mas quando elevo os meus olhos ao Senhor, que está acima dos montes, as montanhas se transformam em pequenos desafios. Em 2025, devemos olhar para onde? Devemos olhar para a montanha, para a rocha da nossa salvação, para a rocha da nossa segurança. Devemos olhar para o Senhor e não para os problemas.
Eu sei que nós podemos enfrentar desafios homéricos, inflação no teto, um descontrole governamental, podemos enfrentar desemprego em massa, podemos enfrentar escassez de abastecimento. É verdade, todas essas coisas se aproximam de nós, assim como o dia de amanhã também se aproxima. Mas se nós olharmos para essas montanhas, esses desafios, certamente iremos padecer. Mas se olharmos para aquele que não permite que os nossos pés vacilem, para aquele que não dorme na nossa vigilância, para aquele que nos guarda de todo mal, para aquele que nos protege do sol e da chuva, para aquele que guarda a nossa alma, para aquele que nos guardou desde o início da jornada e nos guardará para sempre, certamente essas montanhas serão transpostas. Para onde devemos olhar? Devemos olhar para o Senhor, pois no Senhor temos a certeza de um ajudador, no Senhor temos a certeza de um vigia, no Senhor temos a certeza de um companheiro, no Senhor temos a certeza de um protetor, no Senhor temos a certeza e a segurança da nossa alma, no Senhor temos a certeza de que ontem, hoje e eternamente seremos e estaremos protegidos. O Senhor tem perseverado em nos ajudar e tem feito isso desde o início da jornada. Então não olhe para o problema, olhe para o Senhor. Não olhe para a montanha, olhe para o Senhor acima da montanha. Não olhe para o desafio, olhe para aquele que está por trás do desafio, nos oferecendo ajuda, vigilância, companhia, proteção e segurança. Mas tem um segundo aspecto. Todas as vezes que nós olharmos para as montanhas, todas as vezes que nós olharmos para os montes que se apresentam, os montes da insegurança, os montes da escassez, os montes da falta de saúde, os montes da pobreza, da miséria, os montes dos mais variados, todas as vezes que nós olharmos para os montes, devemos saber que existe uma montanha superior a toda essa, e essa montanha foi a montanha da nossa salvação. E aqui eu explico o que eu quero dizer com isso. A Bíblia nos diz que no Novo Testamento, uma outra montanha se apresentou como um desafio intransponível. Não eram os montes de Sião, não era o Gerizim, não era o monte Herbal, não era o monte Sinai, não eram as montanhas de Golã. No Novo Testamento, essa montanha é chamada de Gólgota, a montanha da caveira, a montanha do Calvário. E diz a Escritura que aquela montanha se impôs diante de ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo. Uma montanha certamente intransponível, uma montanha desafiadora, uma montanha que certamente iria destruí-lo. E diante da montanha chamada Calvário, diante da montanha chamada Caveira, diante da montanha chamada Gólgota, diante do monte que se apareceu, que se transpôs, que se colocou diante do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus fez? Corajosamente, Ele avançou em direção àquela montanha, e Ele escalou aquela montanha com muita dificuldade. Salteadores dos mais diversos surgiram no decorrer da jornada, desafios espirituais dos mais absurdos, a ponto de terem dito a Ele: salvou tantos, curou tantos, transformou tantos, desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Mas diz a Escritura que em todos os momentos Jesus foi mais do que vencedor, e nessa escalada da montanha Jesus chegou até o ápice, Jesus chegou até o cume, e no ponto mais alto da montanha, diz a Bíblia que Jesus triunfou. Mas o triunfo de Jesus não foi colocar uma bandeira naquele lugar, o triunfo do Senhor Jesus não foi entoar cânticos de vitória naquele lugar,
O triunfo do Senhor Jesus veio em 7 brados. O triunfo do Senhor Jesus veio em algumas exclamações, sendo a última: Senhor, em tua mão entrego o meu espírito. No ano de 2024, montanhas intransponíveis se apresentaram a você. No ano de 2025, outras tantas hão de se apresentar. A minha primeira dica: não olhe para a montanha, olhe para o Senhor. Mas a minha segunda dica: olhe para aquele que transpôs a maior montanha de todas, isto é, Jesus Cristo, Senhor. O Gólgota, o Calvário, o Monte da Caveira, foi a montanha derradeira. E lá no alto daquela montanha, Jesus entregou o seu Espírito. E na entrega do Espírito do Senhor, nas mãos do Pai e nas mãos da própria morte, Jesus me dava, lhe dava, nos dava a salvação. Saiba, meu irmão querido, que a montanha mais alta já foi escalada. E a montanha mais alta foi a montanha da morte, a montanha que Jesus subiu. E Jesus subiu essa montanha para que eu e você não tivéssemos que subi-la. Eu e você não pagaremos pelos nossos pecados com a própria morte. Eu e você não seremos punidos eternamente. Eu e você não seremos derrotados na montanha da nossa peregrinação. E nós não seremos punidos, não seremos destruídos, porque Jesus venceu essa barreira no nosso lugar. Se 2025 se apresentar a você como um desafio conjugal intransponível, se 2025 se apresentar a você como um desafio judicial intransponível, se 2025 se apresentar a você como um desafio de saúde intransponível, se 2025 se apresentar a você como um desafio financeiro intransponível, saiba que o Senhor Jesus venceu a morte para te dar a vida eterna. E que por mais que isso sangre, por mais que isso doa, e por mais que isso até possa vir a te derrotar, ainda assim, por causa do Calvário, por causa do Gólgota, por causa da caveira, por causa da cruz de Cristo, somos mais do que vencedores. 2024 passou, e você está de pé porque o Senhor foi o seu ajudador. 2025 se apresenta, e o Senhor certamente será o seu ajudador. Quando as montanhas aparecerem, olhe para o Senhor que está acima das montanhas. Quando a dor da montanha se aparecer, quando a dor do monte se apresentar, saiba que Jesus morreu a sua morte para a vida eterna lhe dar. Meu último recado, minha última dica para 2025. Saiba que naquela montanha não está nenhuma bandeira de triunfo, não está nenhum memorial de alguém passou por aqui, ou fulano de tal transpôs esse desafio, como são os cumes do Monte Everest. Lá você tem bandeira das nações, nome de pessoas que escalaram aquelas montanhas, pedras em memória daqueles que fizeram a jornada. No alto da montanha tem uma cruz vazia, uma cruz de alguém que não está mais lá. No alto da montanha tem uma cruz abandonada, e essa cruz abandonada nos prova claramente que a montanha não foi capaz de matar o Senhor Jesus, que a montanha não foi capaz de triunfar sobre o Senhor Jesus, que Ele ressuscitou ao 3º dia, e que vivo está, subiu à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de voltar. Minha última dica: saiba que a montanha não é o lugar final, que a montanha não é o lugar derradeiro, que a montanha não é o lugar da derrota, que a montanha não é o lugar da destruição. Pelo contrário, no alto da montanha tem uma cruz, e essa cruz significa que nós vencemos,
que Jesus venceu e que os montes, por mais difíceis que eles se apresentem, ainda assim eles hão de ser transpostos. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ora, meu irmão, teu socorro vem do Senhor que fez o monte, teu socorro vem de Jesus que subiu essa montanha, teu socorro vem da cruz vazia, que mostra para todos aqueles que olham para a montanha, que a montanha foi vencida por um sacrifício de sangue. Que 2025 seja um ano melhor do que foi 2024. Que 2025 o Senhor seja a montanha da sua salvação. Que 2025 a subida do Senhor Jesus sobre essa montanha te dê a certeza de que essa montanha há de ser vencida. Que 2025 a cruz no alto da montanha aponte que nada nem ninguém poderá lhe deter na sua peregrinação. O Senhor é quem te guardará do início da jornada, no meio da jornada, até o final da jornada. Que 2025 seja maravilhoso e que montanhas sejam transpostas pelo poder do sangue de Jesus. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar, encerrando esse nosso penúltimo culto. Deus, nesses salmos de romagem, do Salmo 120 até o Salmo 134, e nesses salmos somos ensinados que a vida do crente é jornada, que a vida do crente é romaria, que a vida do crente é peregrinação, e que nós estamos indo até o monte do Senhor, mas no decorrer da jornada, desafios surgem, montanhas se apresentam. Eu rogo ao Senhor, que por graça e misericórdia, que o Senhor faça com que 2025 seja um ano em que as montanhas hão de ser transpostas. Nos ajude a crermos que o socorro vem do Senhor. Nos ajude a confiar que o Senhor é o companheiro da jornada, que o Senhor é o vigia atento, que o Senhor é o protetor espiritual, que o Senhor é o abrigo, que o Senhor é o Salvador. Traga à nossa memória tais verdades que foram explicitadas no Salmo de número 121. Nos ajude a não olharmos para a montanha, mas olharmos para o Senhor, para a montanha superior, para o monte Sião, para o local da presença do Senhor, para a Nova Jerusalém, para o nosso destino. Nos faça olharmos para o Senhor. Quando olharmos para a montanha, nos faça lembrar que Jesus já escalou essa montanha no nosso lugar. Quando as montanhas se apresentarem, se avolumarem diante de nós, nos faça olhar para a cruz vazia, dizendo que elas já foram vencidas. E não nos deixe esquecer que 2024 só foi vencido porque o Senhor esteve ao nosso redor, porque o Senhor estava ao nosso lado, porque o Senhor estava à nossa frente, porque o Senhor estava acima de nós, porque o Senhor estava nos protegendo com os seus braços. Não nos permita blasfemarmos contra o Senhor, dizendo que o Senhor não nos ajudou, porque por trás de cada médico, por trás de cada negócio, por trás de cada vitória, mesmo as mais simples, ali estava a mão do Senhor. Não nos permita a ingratidão, de não agradecermos o Senhor por todas as boas dádivas ocorridas em 24,
pois o nosso socorro também veio do Senhor. Então Deus nos ajude a ter um 2025 mais plano. Se possível for, com menos montanhas. Sim, pois a Bíblia nos diz que o Senhor é capaz de transpor montanhas, atirando-as no fundo do mar. Então nós suplicamos, se possível for, que o nosso caminho seja plano, mas não tão plano quanto um deserto. Que seja plano e frutífero. Que seja plano e florido. Que seja plano e repleto de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de sombra de descanso. Nos ajude em 2025, para termos um ano melhor do que foi 2024, mas se isso não for possível, pois a nossa oração é clara: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Se isso não for possível, não nos deixe esquecer que o nosso socorro vem do Senhor. Não nos deixe esquecer que o Senhor é a montanha mais alta do que as montanhas dessa vida. Não nos deixe esquecer que Jesus escalou a montanha da nossa morte para nos dar a vida eterna, e não nos deixe esquecer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e vive está, e que no alto da montanha a única coisa que se encontra é uma cruz vazia, para nos lembrar que o Senhor está vivo, e é Ele quem nos guarda na entrada, no meio e na chegada da nossa peregrinação. Nos abençoe, ó Deus, e nos dê um 2025 maravilhoso. É o que nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém.